Lucas, capítulo 6, versículo 37. Não julgueis e não sereis julgados. Quando você busca a definição desta palavra, você se permite se aprofundar, você encontra que refere-se a um pressentimento, uma pressuposição, né? Você está presumindo algo. Por isso que o nosso Senhor diz aí, não julgueis e não sereis julgados. Ou seja, por quê? Porque nós não conhecemos a pessoa, eu digo a essência, quem verdadeiramente é aquela alma, aquele ser. Somente Ele, a palavra diz que Ele, ou seja, o nosso Deus, juiz da terra, o Criador soberano todo-poderoso, sonda mentes e corações. Ele é onisciente. Nós não. Então ele vai dizer, o nosso Senhor, a palavra dele manifestada vai dizer, não julgueis e não sereis julgados. Então se você não presumir, não pressentir, pressupor, ninguém também vai pressupor, pressentir, presumir sobre você, coisas sobre você, porque não te conhece. Pare e reflita. Quando acontece algo, você faz algo, aí a pessoa vem falando, né, te julgando, sem ela nem saber o porquê você fez o que fez, qual foi a sua intenção, qual foi o objetivo, por que você estava ali, por que você falou aquilo, por que você agiu daquele jeito. Ela não sabe quem você é verdadeiramente, entendeu? Ela foi e te julgou, e você, como é que você se sente? Né? Porque é injustiça, isso é injusto. Então o ser humano se incomoda. E aí ela deu então vazão para que outros julguem também dela. Então não julgueis para não ser julgados. Vai dizer também, não condeneis e não sereis condenados. Condeneis não é culpa, não culpeis. Não condeneis e não sereis condenados. Mesma coisa. Pessoa de repente está em um dia difícil, ou teve uma semana conturbada, perturbada. Estou dando alguns exemplos. E aí de repente ela faz algo que à vista dos outros, que não sabe o que está acontecendo, é uma ofensa, e aí por isso essa pessoa que não conhece ela, não conhece a situação, não sabe o que se passa, vai e condena. Entendeu? Então o Senhor, Ele está, como a palavra sempre está, nos abrindo os olhos, fazendo a gente refletir, meditar, sermos justos em nossas ações, em nossa conduta. Foi para isso que a graça veio. Porque se dependêssemos de nossas obras, de nossa conduta, nós não seríamos salvos por causa disso. Porque o ser humano tende a fazer o mal, né? Pois bem, está escrito, né? É o íntimo. Gênesis 8, versículo 21 vai falar sobre isso. Que desde o nosso nascimento, né? Nosso íntimo é mau. Por causa do pecado, né? Da falha humana no princípio. Pois bem, então a palavra do Senhor, sempre nos guiando, nos orientando, para não cairmos em tentação, tendermos a essa má conduta. E no verso 37 vai dizer, perdoai e sereis perdoados. Então aqui no verso 37 conclui-se que estamos todos na mesma situação. Estamos todos vulneráveis neste mundo, neste sistema. Somos produto do meio. Então, estamos suscetíveis a ser influenciados por essas forças ruins, contrárias à verdadeira vida, à origem, à raiz. Entende? Então,
Perdoai e sereis perdoados, porque você não sabe o que se sucedeu, o que aconteceu para aquela pessoa tomar aquela atitude, entendeu? E nós, no caso, podemos falhar, podemos tomar uma atitude amanhã, ou mais tarde, ou daqui a alguns dias, contrário a todos esses ensinamentos que meditamos todos os dias, mas devido a alguma influência, alguma coisa que esteja nos mexendo com o nosso emocional, nos tirando a paz, nos perturbando e por algum motivo a gente venha perder o controle. Aí eu te pergunto, essa ação, caso venha a acontecer, caso você perca esse controle, vai definir quem é você? A sua essência? Seu real valor? Entende? Então, perdoai para serem perdoados. É como a gente meditou no estudo passado. Sede misericordiosos para com os outros, assim como o Pai é misericordioso para convosco. Então, sem misericórdia, não receberemos misericórdia. Versículo 38. Dai sempre e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante. Dai sempre. O que é que resume, se é que podemos assim definir essas virtudes do versículo 37? Então aqui no verso 38 está dizendo, dai sempre. Dai o quê? O amor. O amor, o que é amor? Como a gente discorreu bastante no estudo passado. É o quê? Um sentimento profundo, verdadeiro, de boa vontade, de compreensão, respeito, ou seja, um apego emocional às coisas boas da vida. Então, dai sempre esse amor. E recebereis sobre o vosso colo. Colo representa o quê? Muito cuidado, muita proteção. Uma boa medida, calcada, ou seja, prensada, né, dentro de uma vasilha, sacudida e transbordante, ou seja, para ver se realmente utiliza todo o espaço desta vasilha, nessa boa medida, que no caso somos nós. Então a gente vai receber uma boa medida, ou seja, o necessário, o suficiente, transbordante, que nos preenche. Ok? Ponto e vírgula. Generosamente vos darão. Generosamente vos darão. Ou seja, é natural da vida, da nossa natureza. Portanto, a medida que usares para medir o teu próximo, perceba, o teu próximo não está especificando, é o teu próximo, quem quer que seja. Portanto, a medida que usares para medir o teu próximo, essa mesma será usada para vos medir. Amém, queridos e amados irmãos. E para encerrar, eu gostaria de trazer a nossa lembrança para nós podermos fazer a distinção, né, separarmos uma coisa da outra, que é uma palavra que, por sinal, durante o ministério nós já pregamos algumas vezes, já fiz inúmeros posts, alguns posts na verdade, sobre, que é a passagem que está no livro do apóstolo João e o Xanã, um verso que vai dizer: não julgueis pela aparência, mas sim pela reta justiça. Essa passagem, porque eu falei pra gente, como é que eu posso, são coisas distintas, né? Pra gente separar uma coisa da outra. Porque essa passagem no livro do apóstolo João e o Xanã,
ela refere-se aos discípulos. Entendeu? É uma coisa específica para quem já está no caminho, para quem segue a palavra, ouve a instrução, aprende. Então, essa passagem do apóstolo João já é para quem está no caminho, para os discípulos. Então ele vai dizer, não julgueis pela aparência. Esse primeiro trecho desse verso, novamente, esse primeiro trecho, ele, no caso, nos remete a esse que a gente acabou de estudar de Lucas 6, versículo 37 e 38. Não julgueis pela aparência. É a mesma coisa. Tipo assim, você não conhece a pessoa, você não sabe o que ela passou hoje, o que aconteceu, né, na vida dela, como é que foi a semana dela esse ano, enfim. Mas sim, segundo a reta justiça. Aí aqui ele entra mas sim, segundo a reta justiça. Porque quem está no caminho está ouvindo as instruções do Senhor. A Torá, a lei, a palavra de Deus. Os ensinamentos do Senhor. Então, nós não estamos pressupondo, nós discípulos no caso, não estamos pressupondo, pressentindo, presumindo. Não, nós temos as instruções, nós temos clareza de como deve ser a nossa conduta, para que a gente não venha envergonhar o nome do Altíssimo, que é a nossa essência verdadeira, a fonte de toda a vida, a existência, a eternidade. Então, nós estamos no caminho justamente para voltarmos ao primeiro amor, para voltarmos à nossa essência, à nossa raiz, para que a gente venha ser digno da nossa herança, da vida eterna, do reino de justiça. Então a gente está recebendo as instruções. Entende, irmãos? Então, essa passagem no livro do apóstolo João já é para os discípulos. Então vai dizer, mas sim segundo a reta justiça. Então, assim, o discípulo vai falar, mas irmão, mas irmã, olha o que a palavra está dizendo e você está fazendo o contrário. Então, está falando o quê? Segundo a reta justiça. Segundo a palavra. O discípulo não está falando da vida da pessoa. O que ela faz ou deixa de fazer é problema dela. Entendeu? Mas se ela abre a boca e diz que ela é discípulo, que ela segue o Messias, que ela é crente, que ela é um verdadeiro adorador, entende? Nós somos encorajados pela palavra do nosso Senhor a julgarmos, neste caso, cientes do que, né, do fim, do sentido, do propósito. Não é algo pressuposto, presumido, pressentido. Não. Segundo a reta justiça, a gente está tendo as instruções. Então a gente está falando segundo a reta justiça, segundo a palavra. Então a gente é encorajado pela palavra a exortarmos, a advertirmos os nossos irmãos da fé e do caminho. Entendeu? Então, inclusive eu sempre posto uma canção, depois que eu faço os estudos, alguma canção com alguma mensagem relacionada ao estudo que acabamos de meditar. Isso lá no Telegram, na nossa página. E os irmãos que acompanham aqui o canal sabem que eu gosto muito do gênero musical do reggae music. E porque me faz refletir, enfim, são canções muito sábias, inteligentes, pessoas, pelo menos as canções que eu busco sempre, eu busco mensagens que fazem sentido, que tenha alma, né, no que está sendo cantado. E tem um trecho da música que a cantora vai dizer assim, agradece por aquele que te bate. Inclusive, ela, nessa canção, ela vai exatamente falar do trecho que falamos no estudo passado, de quando bate em uma face, vira a outra. Aí ela vai dizer, agradece a quem te bate. Aí ela fala, como nosso Messias. E interessante que eu estou fazendo um paralelo com o que eu estou acabando de dizer. Porque a palavra nos encoraja a exortar, a advertir.
E como diz no livro do apóstolo João, que é mensageiro enviado, nós somos mensageiros. Então a gente tem que levar a mensagem, independente de qualquer coisa. Principalmente para os nossos irmãos, né? Por isso que sempre houve a congregação, as reuniões, para que a gente possa ser lapidados e preparados para herdarmos a vida eterna. Então, agradece a quem te bate, lembrei dessa canção, né? Porque às vezes a gente está ali no caminho e acaba que devido vamos dizer, a rotina, caímos no erro vamos dizer, da monotonia, não sei se a palavra é essa, e a gente deixa de se cobrar, de se examinar, entendeu? E você relaxa e aí abre brecha. Nas Sagradas Escrituras tem aquele testemunho do rei Davi, do nosso irmão Davi, Dude, que é justamente quando ele não vai batalhar, quando ele decide descansar, que ele cai, e é um dos pecados mais horrendos das Sagradas Escrituras, né? Mas ele reconhece e arrepende amargamente pelo que fez. Enfim, mas eu quero trazer esse trecho do descanso, que é quando ele descansa. Então, às vezes, a gente está tão na rotina, eu sou crente, eu adoro a Deus, eu louvo a Deus, mas a gente está relaxado. A gente não está obedecendo a palavra, a gente não está meditando dia e noite, a gente não está orando, a gente não está se cobrando, a gente não está se examinando, entendeu? Então, voltando à canção, agradece ao que te bate. Então, tipo assim, acorda, ei, ó, você tá errado. Entendeu? Porque às vezes a pessoa tá ali tão relaxada que não, já tô salvo, e não é bem assim. A palavra vai dizer, aquele que resistir até o fim será salvo. Entendeu? Então é uma luta diária, entendeu? E aí o incrédulo, o cético, ele não entende isso, né? Mas se fosse para questões sociais, ele entenderia. Se essa cobrança fosse para ele ser um bom executivo, profissional, para ele ganhar uma boa renda, uma promoção, né? Aí ele se esforça beça, ele acha que ele tem que comprar os melhores livros, estudar à madrugada, pagar os melhores cursos, né? Para dinheiro, para fazer a vontade de suas concupiscências, dos seus desejos ardentes. Ninguém mede esforços e ninguém questiona. Não é mesmo? E detalhe, que fique bem claro, para, no fim, alcançar algo que logo se esvai, uma ilusão, que daqui a um tempo será esquecido, que ninguém mais vai lembrar, né? Pois bem, nós temos que entender que nós precisamos ter esse entendimento, porque nós estamos lutando, correndo por algo que é eterno, que será para sempre, entendeu? Então, esse sistema religioso, fez com que as pessoas se cansassem, fossem enganadas, não tivessem amor, apreço, consideração, respeito, temor pelos ensinamentos do Senhor, pela fé, que quer dizer o quê? Confiança e convicção no Deus Altíssimo, na natureza, na nossa essência. E aí as pessoas não valorizam como deveriam valorizar tudo isso, todos esses ensinamentos, porque afinal estamos falando da eternidade, entendeu? Da coisa mais sublime, mais magnânima, mais importante da nossa existência, entende? Então precisamos nos esforçar, lutar. Então agradeça, eu agradeço todas as vezes que quando se faz necessário, quando eu estou pisando fora da linha, estou me desviando, e vem um irmão, vem uma irmã, e ei, me exorta, chama atenção, entendeu? Então, a palavra nos encoraja a julgarmos segundo a reta justiça, porque nós temos a instrução.
Nós temos a instrução, e a reta justiça é a palavra, é a verdade. Então, seu irmão está pulando fora, tendo uma conduta fora das instruções do Senhor, dos ensinamentos do Senhor. O nosso rei nos autoriza a julgarmos, ou seja, a exortarmos, a advertirmos os irmãos. Então, essa passagem de João, do apóstolo João e o Xanã, ela é distinta desta passagem de Lucas 6, que se aplica a toda a humanidade, a todos nós. Ou seja, aplica-se como tem um trecho da passagem de João, a aparência, ou seja, ao estilo de vida de cada um, ao meio que nós estamos inseridos, entendeu? Por isso que é dito que, aqui no verso 38, né? Portanto, à medida que usares para medir o teu próximo, então não está falando o teu irmão, a multidão, não, o teu próximo, seja quem quer que seja, porque nós não conhecemos as pessoas, não sabemos o que ele fez, o que a levou a tomar aquela atitude, o que a levou a acreditar naquilo, o que a leva a seguir aquilo, ou isso e tal. Não, entendeu? Não temos esse direito. Como discípulos do Senhor, temos que levar a mensagem, transmitir, mas não julgar. E para a igreja, a congregação, somos autorizados a julgar segundo a reta justiça, segundo a palavra. E não pelo que eu acho, que eu penso, ó, irmão, irmã, eu penso, eu acho que não é. Não, tá tudo errado. Não interessa o que eu acho, o que eu penso. A palavra está dizendo que é segundo a reta justiça. Porque só Deus é bom. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele é que deu o seu Filho unigênito, que morreu para nos salvar. Entendeu? Então, somente Ele, que é eterno, tem a palavra de vida eterna, correta, justa, verdadeira. Entendeu? Então, é segundo a reta justiça que temos que julgar os nossos irmãos. Porque esses já ouviram as instruções. Então, não são mais nenhum inocente, ingênuo, entende? Já Lucas 6 aqui já é outra questão, já é no âmbito social, já é questão de aparência. Então, não temos esse direito, não devemos julgar para não sermos julgados, nem condenar para não sermos condenados. Devemos perdoar para sermos perdoados, porque estamos todos na mesma situação. Entende, irmãos? Então é isso. Um beijo e até a próxima, se a alma permitir e quiser. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e a